Olá, professor. Meu nome é Charles Soares Cardoso. Sou aluno do curso de pós-graduação em Inteligência Artificial pela Unimontes. Meu trabalho eu optei pela opção número 1. Ele tem como finalidade a aplicação do conteúdo dos 3 módulos da disciplina, com base na situação real. Eu escolhi a opção 1, a Auto MPG, que tem uma base de dados de 400 automóveis fabricados entre os anos de 1970 e 1982, com o objetivo de prever a eficiência de combustível de cada carro, a partir das suas características técnicas. O trabalho tem como base 2 perguntas, Quais atributos, peso, motor, potência e origem, mas que influenciam, na eficiência? E se conseguimos prever essa eficiência com uma certa confiança, com um grau de confiança. Um ponto-chave com o alvo, o MPG é um número contínuo. Isso é um problema de regressão, não de classificação. Essa definição define guia de todas as decisões seguintes. Bom, a base tem 398 automóveis, 7 atributos e 3 locais de origem, Estados Unidos, Europa e Japão. O alvo é o MPG, milhas por galão, e já de cara temos um desafio real. A coluna de potência tem 6 valores ausentes, que eu vou precisar tratar esses dados para modelar. O meu fluxo ele vai seguir exatamente 3 módulos. Primeiro, explorar e preparar os dados. Depois, pré-processar e treinar os modelos. E por último, avaliar e interpretar, nessa ordem. Entretanto, na exploração dos dados, essa é a matriz de correlação. Ela mede de -1 a positivo, 1. Quando 2 variáveis caminham na mesma direção, ela já dá conta boa parte da história, Por si própria, ela já conta uma boa parte da história. Se reparar bem nos valores negativos, eles são fortes. Peso, cilindrada, potência e número de cilindros ficam entre menos 0,78 e menos 0,83 em relação ao MPG. Ou seja, quanto maior o motor e o peso do carro, menor vai ser sua eficiência, Bom, se reparar bem, visivelmente as relações elas são bem claras. Quanto maior o peso, a potência, a cilindrada, menor o MPG. Se notar, as nuvens de pontos são bem comportadas aqui, na parte. O bom presságio para modelagem seria o ideal. E a cor, exemplo, os carros do Japão e da Europa, eles são mais leves e se concentram, na faixa de alta eficiência. O peso faz relação em relação a isso, Bom, na preparação eu fiz 4 coisas. Preenchi os dados ausentes pela mediana. Ela me deu, base robusta para os outlines. Codifiquei a origem com on-road. Separei treino e testei, cada um antes de qualquer transformação. Para o teste simular dados nunca vistos, eu padronizei, as bases numéricas. Elas são essenciais para os modelos lineares. Tudo dentro de uma pipeline, que garante que nada do teste vaze para o treino. Bom, testei também 6 modelos, dos mais simples aos mais complexos. Uma baseline que só chuta a média, a regressão linear, os regs e os laços
com uma determinada regularização e duas estruturas de árvores, a Randolph Forest e as gradientes. A ideia é comparar modelos interpretáveis com modelos mais potentes. Bom, e aqui estão os resultados. A baseline fica em 0, como esperado. Ela é a régua mínima. As escalas lineares chegaram de R ao quadrado de 0,84 e os assemblentes passaram de 0,90. Explica que o melhor modelo, cerca de 90% da variação do consumo, e erra, né? Em média, menos de 2 mpg. Todos superam a baseline com folga e os assemblentes capturam as não lineares, que a regressão linear não pega. Bom, já aqui tem dois diagnósticos rápidos, né, de um melhor modelo. À esquerda previsto contra real, né, previsto contra o real. Os pontos que seguem na diagonal, então ela acerta bem em toda a faixa. Já os da direita, os resíduos espalhados em torno do ponto zero, sem padrão nenhum, sinal de que o modelo capturou bem a estrutura dos dados. Já aqui equivale que mostra um cuidado na hora de interpretar os dados. Repare que essas variáveis de motor praticamente andam juntas. Carro pesado quase sempre tem motor grande e mais potência. Quando as variáveis são tão parecidas assim, o modelo linear tem dificuldade de separar o quanto, né, que cada um distribui sozinho. Tanto que se perceber aqui, a cilindrada chega a aparecer com o sinal invertido. Por isso eu prefiro guiar pela potência da Randolph Forest e pelo resultado geral do modelo, né, que são bem mais instáveis do que um coeficiente isolado. O que dá para concluir? Bom, dá para prever, né, a eficiência com uma certa qualidade. Os fatores decisivos são o peso e o motor, negativamente, e o ano, positivamente. O que dá para tirar a lição disso? Aqueles dados são dados de época, que não valem para os carros de hoje em dia, né, que são carros mais modernos. É uma pequena amostra que pode servir para os próximos passos. Eu otimizaria os hiperparâmetros e testaria a engenharia de novos atributos. Bom, relativamente a isso, né, obrigado por tudo e me coloco, né, à disposição para demais dúvidas. Obrigado, valeu.